Olá pessoal, eu vim trazer no vídeo de hoje acerca de Esté, é a segunda mulher que iremos falar. Eu falei no vídeo anterior sobre Débora, hoje estarei falando sobre Esté e no próximo vídeo estarei falando sobre Ruth, as três mulheres na Bíblia que me inspiram. E Esté, assim como Ruth, é uma das mulheres que não apenas são citadas na Bíblia, mas como elas possuem um livro na Bíblia. E aqui para iniciarmos, eu vou ler em Esté, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: Esté falando: vá, reúna todos os judeus de Sunã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Eu não sei se você conhece sobre a história de Esté, mas é uma história inspiradora. São apenas 10 capítulos. Se você não leu o livro de Esté, leia, porque eu tenho certeza que você vai tirar grandes ensinamentos através da história de Esté. Mas eu gostaria de falar aqui 3 características que Esté ela representa para mim. E as 3 características são: eu vejo Esté como uma mulher cheia da presença de Deus, temente a Deus, tendo Ele como seu principal fundamento. Eu vejo Esté uma mulher obediente e eu vejo Esté uma mulher corajosa. Esté, ela é tão cheia da presença de Deus que ela entende o poder de uma oração e do jejum. A gente sabe que quando a gente deseja algo, a gente faz um jejum e a gente ora, a gente busca, se consagra e a gente entende que através de uma oração e do jejum, a gente alcança a misericórdia de Deus. Não que nós devemos fazer isso somente nesses momentos, mas a gente entende que a gente alcança a misericórdia de Deus. Fazendo um jejum, uma oração, um propósito. Eu sou prova viva de propósito, de jejum. Todas as vezes que eu me perguntava a Deus acerca de algumas coisas e eu fazia um propósito, e hoje eu estou fazendo um propósito, tem 4 meses que eu estou fazendo um propósito, e durante esse período que eu venho orando a Deus acerca de algo, Deus ele tem falado no meu íntimo, usando outras pessoas acerca disso, e eu sei que Deus está trabalhando ao meu favor. Não vai ser no meu tempo, vai ser no tempo dele, mas através da minha renúncia, minha entrega, ele tem falado nesse período que eu tenho feito esse propósito. Esté, ela era temente a Deus e ela sabia o poder de uma oração e o poder do jejum. Então ela fala: vá, reúna todos os judeus e façam e orem durante 3 dias e 3 noites e façam e jejuem durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas faremos o mesmo. E depois disso ela vai ter com o rei, e a gente sabe, e aí entra a parte da Esté ser uma mulher corajosa. Ela poderia simplesmente falar: mas eu não posso ir na presença do rei, eu não posso fazer isso, é contra a lei. Mas ela foi tão corajosa, que ela falou: eu irei na presença do rei, e se eu tiver que morrer, eu morrerei. Eu morrerei pelo meu povo. E ela vai, e a gente sabe que o rei, ele via graça em Esté. Eu vejo Esté como uma mulher... tanto que quando Esté chega no palácio, até o eunuco vê a diferença em Esté e ele dá dicas para ela do que ela poderia fazer para poder ser a escolhida. E, gente, a história de Esté, para mim, ela não é uma história do acaso. Eu não acho que a rainha Vasti, ela não foi até a presença do rei na festa por um acaso. Eu tenho plena convicção e fé que Deus ele queria livrar o povo e ele precisava de uma mulher obediente, uma mulher serva que servia a ele e uma mulher corajosa para cumprir isso na vida dela e aí salvar o seu povo, porque Deus ele ama o seu povo. E ele precisava, do mesmo jeito que Deus ele precisava de Maria para poder gerar
o seu filho, Maria, Deus viu graça na vida de Maria, e Deus viu graça, eu creio assim que Deus viu graça na vida de Esté, só que Esté, ela precisava ter essas características para Deus olhar e falar assim, é essa mulher que eu vou colocar dentro de um palácio. Ele mudou a história de um palácio, colocou Esté lá dentro, todo mundo viu graça na vida de Esté, e aí depois ela cumpriu o seu propósito de salvar o povo do Senhor. Então Esté, ela era uma mulher temente a Deus, ela era corajosa e ela era uma mulher obediente. Ela poderia simplesmente se virar contra o seu primo, contra o rei, contra todo mundo, e ela simplesmente foi uma mulher obediente. Então essas são as palavras que eu deixo para você hoje, que você possa ser serva de Deus, que você possa buscar a Deus, que você possa ser cheia da presença de Deus, que você possa ser corajosa e que você possa ser obediente em um mundo que tenta corromper os nossos valores. A Bíblia, ela deixa princípios claros sobre como a mulher, não somente a mulher, mas o homem também, mas hoje eu estou frisando a mulher, princípios claros de como nós devemos nos comportar e que nós não venhamos olhar para essa sociedade corrompida, seus valores corrompidos, e a gente queira imitar essas pessoas que falam pra gente, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Deus, ele nos deu o livre arbítrio. Você tem o livre arbítrio para fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém fazer. Eu prefiro cumprir o meu propósito aqui na Terra, seguindo os valores das mulheres que fizeram a diferença na Bíblia. E que você também possa ter esse desejo de fazer a diferença nessa sociedade corrompida, que as pessoas elas possam olhar para você e elas possam ver que você é uma mulher de valor. Ontem eu recebi uma mensagem e essa mensagem ela me deixou muito feliz, e essa mensagem ela falava sobre isso, sobre como as pessoas nos veem na sociedade. E a pessoa ela falou assim, eu te vejo como uma mulher de valor. Ele falou assim, a gente vê a diferença. E é isso, esse é o meu desejo, é isso que a gente tem que buscar. A gente não tem que buscar, porque eu posso fazer isso, porque é meu corpo e minhas regras. Não, nós somos templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, Deus, ele pode agir. Se ele virar pra mim e falar assim, Jéssica, eu quero você desse jeito, eu vou ser obediente em escutar a voz dele, porque o que ele quer pra mim é muito melhor do que eu quero.